Romanos 8, versículo 28, um versículo muito conhecido. Alguns sabem até de cor esse versículo. Vou ler ele numa nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Amém. Romanos 8, 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Em algumas versões, de acordo com o seu propósito. Queridos, essa palavra essa semana passada, ela falou muito ao meu coração. Uma semana onde eu estava com muitas lutas, muito confronto com Deus. E aí essa palavra veio de uma maneira sobrenatural na minha vida, que há muito tempo eu não via acontecendo na minha vida, e veio de uma maneira muito forte. E veio também para mim o seguinte, e é o que eu quero falar com vocês essa manhã. Vocês sentem algumas vezes que os sonhos de Deus parecem que estão muito distantes? Será que vocês sentem que muitas vezes os sonhos de Deus não se realizarão na sua vida? Que eles ficam muito distantes, que parece que as promessas não acontecem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo quer destruir os sonhos de Deus na nossa vida. A intenção do inimigo é única e exclusiva, destruir aquilo que Deus promete nas nossas vidas. E ele usa ferramentas para destruir esses sonhos. Ele usa os argumentos, ele usa as questões do mundo para nos desanimar. Muitas vezes para nos fazer parar. E nós o que temos que fazer? Nós temos que prosseguir, nós temos que ir em direção ao alvo. Nós temos que continuar o nosso caminho. E precisamos, acima de tudo, chegarmos à plenitude da nossa fé. Chegar à plenitude da nossa fé é tão importante, que na última carta que Paulo escreve, e ele escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,7, Paulo diz o seguinte para Timóteo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, cumpri o que eu tinha que cumprir, cumpri o propósito de Deus. Mas ele termina dizendo uma coisa muito importante. Ele diz assim: acima de tudo isso, eu guardei a minha fé. A minha fé não titubeou, a minha fé não balançou. Por tudo que eu passei, a minha fé não foi abalada. E mesmo aqui agora, Timóteo, preso nesta cadeia, nesta prisão romana, esperando que se cumpra a sentença sobre a minha vida, eu posso dizer em alto e bom tom: eu guardei a minha fé. E ela continua comigo. Queridos, guardar a fé é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter. Nós precisamos entender o que é guardar a fé. Mas muitas vezes a gente se pergunta: como é que eu vou guardar a fé? Passando por tantos problemas como eu passo, passando por tantas situações como eu passo. E é nessa hora que a gente começa a se perguntar isso, que surgem os inimigos dos nossos sonhos. E quem são esses inimigos? São as circunstâncias da vida, são as situações de sofrimento pelo que nós passamos, são as perdas que nós sentimos, são as situações de frustração que muitas vezes vêm sobre nós, e que isso nos abala, que isso faz com que a gente balance. Mas, queridos, a palavra diz que nós devemos perseverar. A palavra diz que Deus tem um plano sobre a nossa vida. Isso é guardar a nossa fé, é ter a certeza que esse plano se realiza. Mas o inimigo, ele se levanta contra nós a todo momento. E o pior de tudo, queridos, e aí eu tenho para mim muito claramente, sabe quem é o maior inimigo dos nossos sonhos? Nós mesmos. Quando nós começamos a questionar as coisas de Deus sobre as nossas vidas, é que nós permitimos que as circunstâncias entrem nas nossas vidas. As circunstâncias não nos afligem, se nós não dermos oportunidades às circunstâncias. E quando eu começo a olhar para a minha vida e começo a questionar por que isso está acontecendo comigo, aí eu começo a olhar as circunstâncias. E aí eu começo a avaliar que aquilo não deveria estar acontecendo sobre a minha vida. E aí eu permito que entre a frustração, aí eu permito que entre a dor, entre a autocomiseração, aí eu permito e abro o meu coração para que o inimigo venha sobre a minha vida. E aí ele vai mexer aonde? Primeiramente no meu pensamento. Porque se ele desestabilizar o meu pensamento, se ele conseguir fazer com que eu mesmo sabote o plano de Deus na minha vida, ele vai sair vitorioso. Porque se eu não permitir que na minha mente a palavra de Deus não exerça o que ela tem que exercer, se eu disser e ter a certeza que a fé é fundamental na minha vida e viver essa palavra, eu mesmo não me saboto. E quando eu não me saboto,
o inimigo não encontra oportunidade de agir na minha vida. Queridos, nós devemos entender isso. Porque a todo tempo na palavra, Deus diz que nós devemos seguir em frente. Nós devemos andar em frente. Porém, quando as coisas não saem como nós queremos, sabe o que a gente faz? A gente para. Ou a gente para, ou a gente continua andando de pouquinho em pouquinho, criticando, resmungando. Parece o livre rarrar. Ó vida, ó azar, porque tudo acontece comigo. Queridos, não existe azar para quem é de Deus. Nós não dependemos de sorte ou azar, nós dependemos do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas a gente vai nos sabotando. Muitas vezes a gente não para, mas a gente fica reclamando o tempo todo. A gente reclama de onde a gente está, a gente reclama da vida que a gente leva, a gente reclama do emprego que a gente tem, a gente reclama da casa que a gente tem. Nunca está bom. Nunca está bom. E parece que quando essa situação momentânea passa e a gente começa a melhorar e a gente começa a reclamar que mesmo a situação melhor não está boa. Porque a gente não tem paz em nós mesmos. Somos nós sabotando o plano de Deus e os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Aí Deus nos dá mais um degrau para subir. Oh Deus, mais um degrau para subir. Mais um passo para andar. O Senhor podia fazer tudo de uma vez? Vocês já perceberam que quando nós estamos nesse questionamento com Deus, a gente sempre diz para Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu fico aqui parado. Mas no fundo o que nós estamos dizendo para Deus não é isso. Nós estamos dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer exatamente como eu quero e como eu sonho no meu coração, aí eu não ando mais do teu lado. Não é isso que nós falamos para Deus muitas vezes? A gente pode até, quando está louvando, quando está adorando, dizer: Senhor, cumpra o seu propósito em mim. Mas no fundo, quando a gente está conversando com Deus, a gente fala assim: Senhor, olha, eu quero desse jeito, desse jeito e desse jeito. E se o Senhor não fizer desse jeito, desse jeito, desse jeito, vai ser difícil para mim continuar andando do teu lado. Parece que nós damos ordem a Deus o tempo todo. E aí quando a coisa não acontece quando a gente quer, sabe o que a gente começa a fazer? É brigar com Deus. Deus não saiu como eu queria. Deus, o Senhor não me ouve. O Senhor não faz do jeito que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus nunca vai fazer do jeito que a gente quer. Sabe por quê? Porque nós mesmos não sabemos o que queremos. Agora a palavra diz que Ele tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para cada um de nós. Então o querer dele é muito melhor do que o nosso querer. Eu acho gozado a gente ficar dizendo a Deus como deve ser a nossa vida, quando no fundo a palavra diz que é Ele quem conduz a nossa vida de maneira muito melhor. Nós precisamos entender isso, queridos. E aí nessa hora que nós estamos brigando e reclamando que a coisa não está boa, é que a gente tem que lembrar desse versículo que Paulo disse, que nós lemos no começo, que descreve os Romanos. Ele diz que há um propósito de Deus sobre nós. Existe um propósito sobre a nossa vida. Mas aí nesse propósito há um segredo nesse versículo. Que ele diz o seguinte: aqueles que amam a Deus, Ele nunca os deixará sozinhos. Então o segredo é até que ponto nós amamos a Deus. E até que ponto nós amamos a nós mesmos. Ah não, mas eu não me amo. Como não me ama? Se você só fica pedindo coisa para você, se você só quer coisa para você, se a sua oração é só eu e eu, quem é o foco principal dessa história? E aí, o segredo é: se eu amo a Deus, Ele não me deixará sozinho. E Ele cumprirá em mim o seu propósito. O propósito dEle, não o meu. E é isso que a gente muitas vezes tem dificuldade em entender. Queridos, caminhar com Deus é uma aventura. Tem até um louvor que fala isso, eu gosto muito desse louvor. É uma aventura caminhar com Deus. Muitas vezes é perigoso caminhar com Deus. Sabe por que é perigoso? Porque a gente não sabe o que Ele vai fazer lá na frente. E nós somos pessoas que querem ter o controle absoluto de todas as coisas. Só que com Deus nós não temos o controle, quem tem o controle é Ele. Ou nós mergulhamos nas águas do Senhor e nadamos segundo a vontade dEle, na corrente dEle, ou então a gente vai ficar se debatendo, a gente vai ficar se cansando. E muitas vezes a gente vai parar dizendo a Ele: Senhor, o Senhor não me ama. Quando no fundo Ele diz para nós: filho, é você que não me ama. Você que me busca por interesse. Você que não me busca como um filho busca um pai verdadeiramente.
Essa é a diferença, queridos. Essa semana que eu passei esse tempo com Deus, eu abro meu coração para vocês, eu tive conversas muito sérias com Deus. Como há muito tempo eu não falava com Ele. Mas há muito tempo mesmo. Minha esposa sabe o que eu estou falando. Foram conversas duras que eu tive com Deus. E uma coisa eu aprendi nessas conversas duras. Porque a resposta que Ele me deu foi uma resposta que me marcou profundamente. Só que ao longo dessas conversas duras eu aprendi uma coisa. Deus gosta quando a gente conversa duro com Ele. Mas como assim Deus gosta? Deus gosta, queridos. Porque quando nós conversamos, conversas duras com Deus, é quando nós abrimos o nosso coração. Quando nós dizemos o que verdadeiramente nós sentimos. Quando nós não vamos com Ele com orações bobinhas, ó Senhor, está doendo, mas o Senhor sabe, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Quantas vezes nós fazemos oração nesse sentido e não adianta nada? Mas quando nós vamos na presença de Deus, dizendo, Deus, está doendo muito, viu? Acho que o Senhor não me ama mais, é bom a gente sentar aqui e ter uma conversa olho no olho, porque a coisa está complicada, eu não estou te ouvindo, não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo. São conversas assim que Deus gosta, peguem na palavra. Ele começa a conversar com Jó. Quando ele começa a conversar com Jó, ele diz a Jó está lá deitado, todo coitadinho, diz, oh Deus, eu estou aqui, se existisse justiça no mundo, eu seria o homem mais justo do mundo, o Senhor me faz uma coisa dessa. Se eu não me engano, lá no capítulo 37 de Jó, no começo do capítulo 37, Deus vira para Jó e fala assim, Jó, para, eu não converso com criança, levanta, fica de pé, mas eu estou todo arrebentado, fica de pé, coloca a tua capa, coloca o teu cinto, se veste como um homem, olha nos meus olhos e conversa, fala comigo e eu te responderei. Deus fala com quem está em pé. Deus não fala com quem está deitado. Glória a Deus. Nós temos que entender que o nosso Deus é assim. E quando nós vamos à presença dEle, falando verdadeiramente, autenticamente com Deus, sabe o que acontece? Ele responde. Sabe por que Ele responde, queridos? Porque quando nós falamos autenticamente com uma pessoa, quando nós olhamos nos olhos de uma pessoa e falamos verdadeiramente com aquela pessoa, sabe o que está dentro do nosso coração? É que nós estamos falando com alguém que nos responde. E falar com alguém que nos responde é ter a certeza que nós estamos falando com alguém que está vivo, com alguém que pode entender e nos ouvir e responder à nossa aflição. Por isso que quando nós falamos verdadeiramente com Deus, Deus gosta. Porque Ele diz assim, agora você está entendendo quem eu sou. Agora você está entendendo que eu estou ao teu lado. Agora você está entendendo que você pode abrir o teu coração e falar comigo como um filho fala com um pai. E aí é no meio disso que Deus responde. Vocês já perceberam que quando a gente conversa com alguém com quem não nos responde, ou com alguém que dá respostas vazias, nós simplesmente deixamos de falar com aquela pessoa. Mas quando nós vamos autenticamente na presença de Deus e Ele nos responde, nós temos a certeza que Ele é Deus sobre as nossas vidas. E por isso que nós o buscamos. Quando nós levamos o questionamento a Deus, é porque nós cremos e acreditamos que conversando com Ele, Ele vai nos responder. Nós nunca falamos com pessoas que não nos ouvem. Vocês já experimentaram falar com pessoa que você está conversando, você está percebendo que ela não está te ouvindo? O que você faz? Você para de falar, é horrível isso. Mas com Deus é diferente, queridos. Porque quando nós o buscamos verdadeiramente, e a palavra diz, quando você me buscar de todo o vosso coração, amém, eu ouvirei dos céus e responderei. Nós precisamos buscar de todo o coração, e buscar de todo o coração não é ficar na frente, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Não é chegar para Ele e falar, Pai, está difícil. Ou então, Pai, obrigado, que bênção que o Senhor me deu. Mas é falar com alguém que nos ouve, é falar com alguém que nós temos a certeza que responde às nossas orações. Essa é a diferença que nós temos, querido. Sabe qual é o grande problema desse binômio dessa conversa? É que muitas vezes nós falamos e achamos que Deus não responde. Mas Deus responde o tempo todo. Deus responde o tempo todo, Ele fala o tempo todo, Deus fala conosco o tempo todo, porque a palavra diz que Ele está ao nosso lado, Ele nos responde, mas então se Ele me responde, por que eu não ouço?
Por duas razões. Ou porque eu não estou acostumado a ouvir a voz dele. Ou porque meus pensamentos são tão fortes e tão grandes que me impedem de ouvir a voz dele. Eu estou mais entretido com o que eu penso e com o que eu quero do que ouvir o que Deus quer sobre a minha vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Jesus diz isso. Lá em João 10, no versículo 27 e 28, Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é que é a ovelha de Jesus? Então nós ouvimos a voz dele, nós o conhecemos, e nós o seguimos, e ele diz no versículo 28, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Queridos, se nós somos ovelhas de Jesus, não há força nesse mundo que nos tire da mão dele, porque ele vai lutar por nós. Nós somos ovelhas do rebanho dele. Ele vai querer a nossa presença ao lado dele. Jesus nos conhece, ele sabe quem nós somos. Agora nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo momento. Seja no momento bom da nossa vida, seja no momento de tribulação, Deus fala conosco. Nós é que precisamos ouvir a voz dele, nós que precisamos entender a voz dele, entender o que ele está querendo, o que ele está falando. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito de Elias. Vocês conhecem a história? Depois que Elias derrota os profetas de Baal, ele vai e recebe uma profecia, uma nota, uma informação sobre a vida dele que diz que Jezebel quer matá-lo. E ele, mesmo tendo todo o poder de Deus e tendo feito o que ele fez, ele entra em depressão. Ele fica: Deus, eu vou morrer. Deus, essa mulher é capaz de me matar. E a palavra diz que ele foge. Ele vai em depressão, ele foge para o deserto. Ele fica depressivo a ponto de querer morrer. Ele se achou o último dos homens. Ele falou: Deus me abandonou. Vocês conhecem essa história. E vocês sabem que Deus o trata. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o final do tratamento. Isso está lá em 1 Reis 19, do versículo 11 ao versículo 13. Que quando Elias volta ao Monte Horebe e fica lá os 40 dias sendo ministrado por Deus, ao final desse período, ele vira para Deus e fala: eu queria vê-lo. E Deus se revela a ele. E para mim, quando eu li essa passagem, nesse tempo que eu estava passando, foi impressionante. Porque a palavra diz assim, lá em 1 Reis 19, no versículo 11. E ele disse, Deus disse a Elias, e ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Queridos, primeiro veio um grande vento, depois veio um grande terremoto, depois veio um grande fogo, e Deus não estava no meio, nem da tempestade, nem do terremoto, nem do fogo. Sabe onde Deus estava? Na voz macia e delicada. Sabe o que isso significa? Significa, queridos, que muitas vezes, quando nós estamos no meio da nossa tribulação, nós queremos ver o poder de Deus e não ouvir a voz de Deus. E há uma diferença muito grande entre ouvir a voz de Deus e ver o poder de Deus. Porque é na voz de Deus que nós somos consolados. É na voz de Deus que Ele nos chama de filho e filhas amados. É na voz de Deus que Ele consola os nossos corações. Mas nós muitas vezes queremos o poder de Deus. Nós queremos mover montanhas, nós queremos fazer milagres em nome de Jesus, mas essas coisas todas nos mostram como Deus é poderoso. Mas nos milagres e no poder de Deus, muitas vezes a gente não vê o amor de Deus. É na voz de Deus que a gente vê o amor de Deus, queridos. É na voz de Deus que nós encontramos um Deus de amor, que olha para nós e diz: filho, filha, você está passando por esse problema, mas eu estou junto com você.
A minha mão te sustenta. Eu te abraço, eu te carrego no colo no meio dessa situação. Não é no poder de Deus, nos milagres que nós vemos isso, mas é na voz de Deus. E muitas vezes nós oramos pelo poder de Deus para resolver uma situação, quando o que nós mais precisávamos era da voz dele, para nos consolar e dar a direção. Queridos, nós temos que entender que Deus é vivo, e Ele quer relacionamento com pessoas, e no relacionamento com pessoas vai ficar mostrando milagre todo o tempo. Se mostrar milagre fosse significativo para as pessoas se converterem, o povo de Israel nunca mais tinha saído da presença do Senhor. Ver o mar se abrindo e passar em seco no meio de um mar, e 3 dias depois estava reclamando que ia morrer de sede. Milagre não sustenta ninguém na presença do Senhor. O que sustenta a gente na presença do Senhor é ouvir a sua delicada voz, é ouvir a sua macia voz falando no nosso coração. É isso que nós temos que buscar, queridos. Por isso que Deus fala para nós, quando você tiver que orar, entre em secreto na minha presença. Entre em secreto, que em secreto eu te respondo. Porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus que fala com cada um de nós na nossa necessidade, na nossa angústia. E aí sim, Ele vai mover montanhas para que a gente acredite que Ele está falando. Ele vai fazer o que for preciso para entender que Ele está ouvindo a nossa oração. Isso está lá em Mateus 6,7, e tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É um Deus que quer relacionamento conosco, é um Deus que quer corações quebrantados na presença dEle. Não quer pessoas o tempo todo buscando, me dá um milagre, faz isso acontecer na minha vida. Nós precisamos, antes de pedir um milagre, pedir a presença de Deus sobre nós. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Deus nos conhece, queridos, e sabe exatamente do que precisamos. Nós é que precisamos ouvir a voz dEle. Nós que precisamos aprender a ir e ter conversas francas com Deus. Fazer como diz a palavra, e para Isaías ele também fala, vinde e arrazoei comigo. Vinde e conversai comigo. Tenha uma conversa como pessoas adultas têm comigo. Apesar de eu ser Deus, apesar de eu ser o Pai, o seu Criador, o que eu mais quero é que vocês sentem na minha presença e tenham conversas autênticas comigo. Como se a gente pudesse enganar Deus. Como se a gente pudesse dizer alguma coisa para Ele que Ele já não sabe. Mas quantas vezes nós vamos na presença dEle e enganamos a nós mesmos, falando coisas que o nosso coração não traduz aquilo que nós queremos. Nós precisamos aprender a ser autêntico. Quando Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, será que nós conhecemos? Será que no meio das tribulações que passamos, será nos momentos de aflição, nós ouvimos a voz de Jesus? Nós ouvimos Ele dizer, eu estou contigo, não temas, eu estou ao seu lado, eu te sustento, eu te seguro pela minha poderosa mão, você não vai naufragar nessa situação porque eu estou ao seu lado. Será que nós ouvimos, queridos? Porque esse é o ponto fundamental do nosso relacionamento. Jesus busca intimidade, Jesus busca relacionamento conosco. E relacionamento significa ouvir a voz de quem está falando conosco. Relacionamento significa que eu falo e Deus responde. Eu entendo o que Ele fala, eu entendo o que Ele quer de mim. Quantas vezes, queridos, a gente não fica com vontade de gritar e jogar tudo para o alto? Quantas vezes? Porém, se de fato nós amamos a Deus e entendemos o propósito dEle e tenhamos certeza que esse propósito dEle sobre nós se cumprirá, isso nos consola, isso nos traz paz ao coração, porque eu sei que mesmo na situação que eu estou passando, as coisas que eu preciso que aconteçam, acontecerão. Como elas acontecerão, não sei. Quando elas acontecerão, não sei. Mas que elas acontecerão, acontecerão. E eu sei que até elas acontecerem, Deus não me deixará ficar sozinho, porque Ele é junto comigo. A palavra diz isso. Isso é fé, queridos. Por isso que Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Essa é a certeza que nós temos. A certeza que aquilo que nós esperamos, que o propósito de Deus sobre as nossas vidas vai se cumprir. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus sobre a minha vida. Pergunta para Ele.
Se você não está ouvindo, pergunta de novo, porque ele vai te dizer. Ele fala o tempo todo. A palavra não deixa dúvida sobre isso, queridos. A palavra não deixa dúvida do que Deus espera de nós. Por isso que Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, eu passei por tudo. Eu fiz tudo o que Deus esperava. E eu guardei a minha fé. Eu me mantive forte. Eu não me abalei. Eu não fiquei sendo levado por vento de doutrinas. Eu não me abalei com as circunstâncias. E olha as circunstâncias que Paulo passou. E ele pode dizer: eu guardei a minha fé. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos dizer em todo momento que a gente está com Deus, no tempo que nós estamos com Deus, que nós guardamos a nossa fé? É isso que ele espera. Sabe, queridos, lá em Romanos 8, nós lemos o 28, eu vou ler até o 30 para vocês. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que Deus nos conhece desde o princípio. Que Ele nos escolheu desde o princípio para estar junto com Ele. Paulo diz que nós somos chamados para, sabe para quê? Para sermos imagem de Jesus. Nós somos chamados para ser filho de Deus. Nós somos chamados para ser irmão de Jesus. Sabe qual é o nosso propósito? Refletir o amor de Deus nos nossos corações. Fazer com que os outros vejam, através da nossa vida, aquilo que Jesus está fazendo. Isso é o maior dos propósitos. E mais ainda, ele diz que além de termos sido chamados, nós fomos justificados e fomos glorificados. Sabe aonde? Nós louvamos aqui na cruz. Foi pela cruz que nós fomos chamados. Foi o amor derramado na cruz que nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Por isso que nós podemos entrar na frente de Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Estou triste, estou fraco, eu não estou entendendo as circunstâncias. Mas se o Senhor falar comigo, a tua voz doce e macia vai me consolar. E a tua voz, que é viva, vai trazer vida ao meu coração. É isso que é o Evangelho, queridos. É isso que é o Evangelho. Sabe, a vontade que Deus tem é que todos nós, possamos ter a certeza de que Ele é o Filho do Deus vivo. Foi aquilo que Pedro falou para ele, quando ele pergunta: Jesus vira e fala: um monte de gente está dizendo quem eu sou. Nós lemos lá em João. Mas o que vocês dizem de mim? E Pedro responde: o Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias que há de vir. Será que nós entendemos o que isso significa? Queridos, como eu gosto dessa expressão. Eu amo, na verdade, essa expressão. Filho do Deus vivo. A gente só encontra essa expressão no Antigo Testamento. Aliás, encontramos no Novo quando Pedro fala. Mas vocês já pararam para entender o que significa isso? Muitas vezes quando a gente faz a oração, a gente faz: Deus me abençoa, Deus me perdoa, Deus guarda o meu dia. Mas que Deus vocês estão falando? A palavra no Antigo Testamento diz que Ele era um Deus vivo. Se Ele é vivo, Ele está ao nosso lado. Sabe o que significa quando nós entendemos que Deus é vivo? Significa que Ele interage conosco. Porque se Ele é vivo, Ele olha para os filhos e diz assim: filho, eu estou te ouvindo. Filho, o que você precisa? Filho, vem junto comigo. Por isso que os judeus no Antigo Testamento usavam Deus vivo, porque não é um Deus qualquer. E muitas vezes quando nós nos relacionamos com Deus, a gente não entende que Ele está vivo. A gente não entende que quem está vivo ouve. Quem está vivo olha, quem está vivo ama. E muitas vezes a gente trata esse relacionamento meio impessoal da nossa parte. E ele jamais é impessoal. Esse relacionamento é verdadeiro. Nós devíamos mudar e entender que nós estamos nos relacionando com Deus que é vivo. Aleluia. E se Ele é vivo, Ele traz vida sobre nós.
Josué sabia disso. Quando ele diz ao povo, nós vamos conquistar e nós vamos entrar na terra prometida, sabe o que ele diz ao povo lá em Josué 3, no versículo 9 e 10? Ele diz assim: então Josué disse ao povo, venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vós, e sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amoreus e os jebuseus. Querido, sabe o que Josué está dizendo? Ele está dizendo que o Deus vivo está no meio de nós. E que as batalhas que nós lutamos, sabe quem luta do nosso lado? O Deus vivo. É Ele que está no meio de nós. É Ele que traz vitória no nosso dia a dia. É Ele que nos sustenta e nos carrega. Mas será que nós temos essa certeza que Ele está no meio de nós todo o tempo e que nos conduz? Porque a palavra diz que Ele é vivo. E só quem é vivo pode nos dirigir. Davi era outro que sabia demais que Deus era vivo. Ele tinha relacionamento com Deus. Quando ele escreve o Salmo 42, no versículo 1 e 2, ele diz assim: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. E no versículo 2 ele diz assim: eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Davi sabia que quando ele orava, ele não falava com alguém que não o ouvia. Ele tinha certeza que quando ele orava, ele falava com alguém que ouvia e respondia. E a gente sabe a história de Davi. Sempre que ele buscou a Deus, Deus disse claramente para ele o que ele devia fazer. A única vez que ele não buscou a Deus, porque ele sabia que ele queria pecar, ele errou. Queridos, nós precisamos entender que Deus é vivo. Jeremias fala desse Deus vivo. Lá em Jeremias 10:10 ele diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Deus é soberano, queridos, sobre tudo que acontece na terra, inclusive sobre a minha e sobre a vida de vocês. Deus é soberano porque Ele é vivo. E a palavra diz que Ele é o Rei eterno. Nós precisamos entender isso. Na vida de Jesus nós vemos isso. Jesus é chamado do Filho do Deus vivo, o Messias que andou entre nós, que se revelou em carne e que mostrou para nós o amor de Deus e que nos salvou e nos restaurou através do sacrifício da cruz. Será que nós temos consciência disso, queridos? Será que nós sabemos quem nós somos em relação àquilo que Deus espera de nós? Será que nós temos essa consciência? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve uma coisa muito importante para que a gente entenda o que significa isso. Lá em 2 Coríntios 2, no versículo 17, ele diz assim: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. E logo depois, no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 1 a 3, ele continua: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendações para você ou pedi-las a vocês. Era comum naquela época, quando alguém fosse falar em algum lugar, você pedia uma carta de recomendação. Ou você entregava uma carta ou você pedia uma carta de recomendação. E aí ele diz assim: vocês mesmos, nós, somos a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. E olha o versículo 3. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o sangue de Jesus escreveu nos nossos corações o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E isso foi escrito pelo próprio Espírito de Deus. E sabe para que isso foi escrito? Para que nós pudéssemos fazer a vontade de Deus aqui, para que os outros vissem, através daquilo que está escrito nos nossos corações. E de novo, quem escreve, sabe quem é? Deus vivo. É um Deus que vive, é um Deus que nos escuta. Nós somos cartas desse Deus
para aqueles que precisam. Por isso, queridos, que Paulo escreve, pois nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todos nós temos um plano na presença de Deus. Todos nós fomos chamados por um propósito. E quando esse propósito não está acontecendo como nós queremos, nós temos que ter a certeza que tudo, mesmo as tribulações, mesmo as aflições, cooperam para que esse propósito se cumpra na nossa vida. E é nesse momento que a gente precisa abrir o nosso coração e dizer a Deus, Deus, eu preciso entender mais. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Mais que isso, eu preciso ouvir a sua voz, porque eu acho que meus ouvidos estão entupidos. É nessa hora que nós temos que ir à presença dEle e realmente derramar o nosso coração, quebrantar o nosso coração para estar junto dEle. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fomos chamados por um propósito. Nós fomos chamados segundo uma vontade de Deus para as nossas vidas. Mas permanecer na presença de Deus é decisão nossa. Nós podemos não querer decidir estar na presença dEle. E essa é uma decisão rigorosamente nossa. Nós precisamos decidir estar na presença dEle. Só nós, o nosso pior inimigo, só nós podemos nos afastar da presença de Deus. Não são as circunstâncias, não são o que os outros dizem, não são as armadilhas do inimigo. É a nossa decisão que nos leva para perto de Deus ou nos afasta da presença de Deus. E isso é o que nós precisamos decidir, permanecer ou não na presença dEle. Queridos, já estamos terminando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como tem sido enfrentar as tribulações? Como tem sido enfrentar o que se levanta sobre a sua vida? Como você tem enfrentado? Você acredita que você está ao lado de um Deus vivo? E como tem um louvor que diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Ou você acha que você está na mão de um Deus que brinca com a tua vontade? Que hora Ele te ouve, hora Ele não te ouve. Hora Ele está do teu lado, hora Ele não está do teu lado. Deus é vivo. E Ele está sempre ao nosso lado. E Ele nos ouve o tempo todo. E Ele nos conduz ao tempo todo. O autor do Salmo 23, Davi, ele sabia. Ele diz, ó, mesmo que eu vá ao vale da sombra da morte, lá o Senhor está comigo. Lá o Senhor está comigo. Porque lá o Senhor me carrega, lá o Senhor me sustenta, lá o Senhor me conduz. Será que nós temos essa certeza, queridos? Será que nós temos fé suficiente para ver que mesmo no meio da situação que nós estamos passando, as coisas vão acontecer segundo o propósito de Deus? E que nós vamos sair dessas situações? E o negócio não é sair das situações, mas é como eu me comportei durante a situação. Porque o povo do deserto não quis passar pelo deserto. Reclamou do deserto. E eles ficaram mais tempo no deserto. Queridos, como nós estamos enfrentando aquilo que vem? Será que nós estamos enfrentando isso? Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que porque nós somos filhos amados, no final, com a sua voz macia e doce, Ele vai dizer para nós, filho e filha amado, fica em paz, fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. Como nós temos enfrentado o que se levanta sobre as nossas vidas? Estribuchando, discutindo e brigando? Ou nós temos buscado uma conversa séria e madura com Deus? Como diz a palavra, sentado e conversado, como nós conversamos com alguém que nos é caro. Eu queria que a gente pudesse orar sobre isso essa manhã. E que a gente pudesse abrir o nosso coração e que nós pudéssemos permitir ao Espírito Santo que nos tratasse. E se há em nós ainda algum caminho que não é o caminho do entendimento de que Deus é vivo, que essa manhã o Espírito Santo possa nos tocar e possa mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém?